Oi, gente linda de Olinda. Olha só, pega teu livro de português e vamos lá iniciar nossa aula. Vamos lá, a gente vai falar hoje na página 120 sobre palavras semelhantes, tá bom? A gente viu na última aula um pouquinho sobre locução adverbial, leu vários textos e agora a gente vai ver só um pouquinho sobre essas palavras semelhantes. Como é que se dão? Elas são semelhantes na escrita, são semelhantes na pronúncia, mas têm significados diferentes. Então, ortografia, palavras semelhantes. Ortografia é escrita, tá, gente? Sem esquecer, fonética é escutar. Observe as cenas e converse com os colegas. Nossa, papai... Não, perdão. Nossa, pai, que cobra gigante. Ah, então, olha só, ele tá olhando lá a cobra, né? É que deve ter uns 8 metros de comprimento. E na letra B a gente tá vendo aí, antes de lutar, o comprimento com o e comprimento com o, a relação de, é a relação do comprimento da cobra. E aqui já é a relação de cordialidade. Então vamos lá. O que é possível observar em relação à pronúncia das palavras destacadas? O que é que a gente está vendo? A gente está vendo que elas têm o que, gente? Semelhanças nas pronúncias, né? Comprimento, comprimento. Em relação à escrita, a escrita dessas palavras também é semelhante, né? Bem semelhante mesmo. Só muda mesmo a letra O e a letra U. Então, as palavras que têm pronúncias e escritas semelhantes, mas o significado é diferente, o dicionário, além de esclarecer o significado dessas palavras, elas podem também solucionar dúvidas de ortografia. Veja como as palavras comprimento e comprimento, elas aparecem no dicionário. Por exemplo, comprimento no dicionário, ele quer dizer a maior dimensão horizontal, tá certo? É um objeto de uma superfície. Então também ele comprimento de um campo de futebol. Também está dando a ideia de extensão de um objeto considerado uma extremidade e a outra, um comprimento, né? Como ele falou da cobra. Então, de um lápis, por exemplo, um comprimento. Já o cumprimento, com o é um gesto, uma palavra de saudação. Foi o que eu tinha acabado de falar para vocês. O cumprimento pode ser também um elogio, uma felicitação. Receberam pelo noivado os cumprimentos, né? Felicitação. Uma execução de algo, né? Cumprimento de uma tarefa. Minha tarefa foi cumprida. E o descumprimento, então é por aí. Agora, comprimento com O é extensão, medida. Cumprimento com U dá uma relação de felicitação, de um elogio ou de alguma tarefa que você realizou. Tranquilo por aí? Então, isso aí está no Instituto Antônio Ousari e Lexicografia. Então, ele foi o dicionário que ele pegou. Então, na letra C, há semelhanças entre o significado comprimento e comprimento. No sentido da palavra, na pronúncia e na escrita sim, mas no sentido da palavra, não. Na letra D, os dois verbetes, né, que a gente viu, comprimento e comprimento, aparece no sinal que há palavras semelhantes e há palavras da entrada. Qual é esse sinal? Então, a gente tá vendo um sinalzinho lá. Vai lá, dá uma olhada e me diz. No verbeto cumprimento aparece um sinal, né? Esse sinalzinho assim, né? Que ela tá mostrando antes da palavra cumprimento. Você sabe o que indica esse sinal? Ele tá dizendo, esse sinalzinho assim, azulzinho, parece uma bolinha, tem uma seta, que indica que é o antônimo da palavra na entrada do verbeto, de cumprimento, né? Que é a diferença de um para outro. Então, coloca aí. No segundo, ele quer saber, agora, você comparou os dois verbetes? Você comparou, não foi? Escreva com suas palavras o que significa as palavras comprimento e cumprimento. Aí você vai colocar cumprimento com tal, isso. Você lê de novo lá, a gente acabou de explicar. Comprimento com O, tá dando ideia de tal. Então, escreve lá. Leia as frases e observe outro par de palavras semelhantes. O aluno fez a descrição da cena. E o aluno agiu com discrição durante a entrevista. A gente tá aqui na página 121, tá, gente? Já teve essa aqui e agora a gente tá aqui, ok? Então, olha, descrição e descrição.
significado dessas palavras na frase, tá? Eu quero que vocês digam. Agora, registre o significado que você encontrou. Para isso, vocês vão ter que procurar, vão ter que descobrir. Então, eu vou até dar um detalhezinho aí para vocês ficarem com água na boca, mas procura mais aí, tá? A possibilidade de descrição com E, ela tá relatando um detalhe, né? Detalhando as características de algo. Olha, a descrição de fulano, aquele que tem um cachorro, o cachorro é branco, de bolinhas pretas, coisas que... Então, é uma descrição. Você está descrevendo algo, narrando algo. Já a descrição com I, é uma qualidade, né? Tá dando uma ideia, uma qualidade de discreto. Olha, fulano é tão discreto, fulano fala tão... Não é o meu caso. Fulano fala baixo, a gente quase nem percebe que fulano tá aqui, né? Ela é super discreto. É de quem ou de que chama atenção. É uma pessoa o quê? Reservada, é uma pessoa discreto. Discreto com I, uma pessoa comedido, né? Pensa antes que vai falar. E já percebeu a diferença de descrição e descrição? Com E, eu estou descrevendo algo, relatando algo. Descrição, eu estou sendo mais o quê? Comedido, discreto. Já é uma descrição de alguém, né? Já ia dizer. Então, vai lá, organiza aí, procura também e responde. Enumere os pares das palavras de acordo com o significado do quadro à direita. Então, eu tenho eminente e iminente. Tenho 4, cavaleiro e cavalheiro. Tenho soar e suar. Eu tenho emergir e imergir. Aí tem 3, 4, Aí eu tenho sem númerozinho nenhum, né? E aí eu tenho do outro lado com o número. Produzir som, transferir, número 1. Número 2, vir à tona, afundar. Terceiro, importante, próximo. E o quarto, que anda a cavalo, homem gentil. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Vou até botar aqui que o meu já tá. Eu vou pegar esse lado de cá e vou colocar os números no outro quadradinho que confere a resposta. Por exemplo, vamos ver um bem fácil. Soar e suar. O que quer dizer isso? Aí é produzir som, soar e suar. É vir à tona, é importante. É quem anda a cavalo. Quem anda a cavalo a gente sabe que não é. Então, soar e suar. Soar é transpirar, né? Soar. E soar, né? E soar é produzir som. Então, eu já vou botar aí número 1 e o restante vocês procuram. Tem que procurar no dicionário o sentido da palavra, tá, gente? Mas tá muito fácil, né? Eu já sei que eminente, eminente é algo importante. Eu já sei que o quê? Que iminente é uma pessoa que eminente, tá bem próximo. Eu já sei que... deixa eu ver aqui mais uma coisa que eu me lembro. Cavaleiro, uma pessoa que anda a cavalo, tá? É o cavaleiro. Agora, se eu digo cavalheiro, é uma pessoa que é um homem gentil, é um afro, não é um cavalheiro, não é um cavaleiro não, porque ele tá andando a cavalo, tá? Então, as diferenças. Aí também, o que é que eu posso vir a pensar também? Aí eu acho que eu já dei uma ajudinha aí pra vocês, né? Também tem outra coisa que eu quero falar pra vocês. Eu tenho emergir e imergir. Vamos ver a diferença? Emergir fulano emergiu, fulano veio à tona naquela situação. Quando eu falo emergir com E, quando eu falo imergir com I, eu tô falando de afundar. Fulano afundou, fulano imergiu, não é emergir, tá bom? Mas procura aí com calma que vocês vão associando uma a outra. Depois, não confunda içar e izar, com S e com C. Aí você vai colocar finalizar, pesquisar, analisar, batizar, analisar de novo, improvisar, utilizar e digitalizar. Lembra a regrinha gramatical, qualquer coisa vocês lembram, se vai ser com S ou com Z, tá? E aí vocês vão completar bem tranquilo e tá super, hiper, mega, super fácil. Pulando para a página 122, tem uma atividade bem legal que eu quero que vocês realizem também. Na página 124 tem memória visual. Temporada de esportes. Aí eu quero que vocês realizem essa temporada de esporte que tá super, hiper, mega tranquilo. 2 disputas eletrizantes abrem a temporada esportiva corrida de golfe.
Para participar da prova de corrida, complete as frases das pistas da palavra soar, suar, emergir, emergir. A gente já tinha acabado de falar sobre isso, não foi? Emergir, emergir, suar. E na competição de golfe, escreva as bandeirinhas dos números que correspondem às siglas abreviadas apresentadas no campo. Depois, registre os quadros das palavras a seguir, ok? Das abreviaturas. Aí eu tenho. Os atletas costumam, aí você vai dizer se é suar ou soar, com U ou com O, bastante na competição. Por isso, devem se hidratar. Tem que ver o significado. Eu já expliquei agora lá no dicionário, tá? Não tem o de papel. Vai lá na internet que você pega no dicionário o resultado. Os juízes soaram ou suaram a sirene para dar o sinal da largada da corrida. Então, tem que saber. Nas competições aquáticas, os atletas de alto desempenho conseguem ficar mais tempo debaixo da água antes de emergir ou emergir. Você vai botar a palavra certa. Os nadadores devem se aquecer antes de imergir ou emergir na água em cada prova. Então, eu acabei de dar a dica aí, tá, gente? Então, aí também tem outra atividade de abreviatura que vocês vão fazer aqui, ó. Aqui vocês vão completar aqui, vão fazer as abreviaturas aqui também, que eu quero vocês fazendo a abreviatura, ok? Então, vai ter abreviaturas de cada um. E tem lá embaixo também, que vocês vão colocar o que, gente? Tem... Deixa eu ver aqui com vocês, que tem as bandeirinhas e tem também abreviaturas e siglas, que eu quero que vocês coloquem. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer assim. A abreviatura, por exemplo, ele tem aqui, ó, Amazonas. Aí você vai lá na sigla procurar o que é Amazonas. Aí a gente já lembra que Amazonas é AM, né? Aí depois tem o código de endereço postal. Qual é a sigla de código de endereço postal? Vai lá, é uma sigla. Professor não é sigla, é abreviatura. Bota lá em abreviatura. Doutora é o que, gente? Abreviatura, coloca lá. Força Aérea Brasileira é o que, gente? É sigla. Então, para saber o que é sigla é abreviatura, tá? Lembra que sigla é tudo letra maiúscula, abreviatura não, e tem um pontinho final. O sexto é século. Aí o século é o que, gente? Abreviatura. Exemplo, abreviatura. Fundação Nacional do Índio é sigla. É o oitavo. E Rio Grande do Norte é o que? Sigla, certo? E senhor é abreviatura. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar o que é abreviatura aqui, o que é sigla aqui. Aí depois vocês vão, cada um que vocês for achando, o número 1. E já tem aqui tudinho já, o número 1. Esse AM é o que? Eu já sei, número 1 foi abreviatura, AM. Aí eu já sei que número 1 é Amazonas. Aí, ó, fui lá e botei na sigla. Tá super fácil, né? Número 2 foi o que, gente? Endereço de caixa postal. Aí eu vou procurar a bandeirinha do número 2. Cadê a bandeirinha 2? Nossa, fiquei ceguinha. Aqui, olha aqui. CEP. Então já tem aqui. Então você achou a bandeirinha AM. Aí a AM é o que? Sigla. Aí você vai lá na sigla e coloca. Bandeirinha no número 2 é CEP. CEP eu sei que é o que? É sigla. Vamos procurar um que não seja. Deixa eu ver, número 3. Número 3 é o que, gente? Pronto, professor. Professor não é sigla. Professor é abreviatura. Aí eu já vou colocar aqui do lado de cá. Deu pra entender, né? Tá super fácil, porque já tem a abreviatura, já tem o nome. Só é vocês colocarem. E lá em cima só é pra vocês fazerem a diferença de palavras semelhantes, tá bom? E pra gente terminar a nossa aula, né? Porque eu quero... Professora, tá estendido, tá? Não, gente. Só para poder a gente ir para 124, 125, porque na próxima aula a gente já vai pro capítulo 6, que é em busca de pista, que vai ser esse daqui, mas não vai ser hoje. Então, vamos terminar só isso aqui, para que sempre tem no finalzinho do capítulo, pra gente fazer uma autoavaliação. Aí a gente vai fazer uma leitura bem rapidinha, eu com você, todo mundo junto, tá bom? Comunicação escrita, artigo de opinião. Então, lembrar de artigo de opinião, né? O que vou escrever? Um artigo de opinião, vocês vão fazer. Quem vai ler? Os colegas de uma rede sociais. Onde vai circular? Nas redes sociais. Então, selecionar. Então, coloca aqui no grupo da gente, então já fica e a gente já vai ler. Publicidade dirigida para crianças não combina com sociedade ética, tá certo?
Então, tem um artigozinho aqui, de Pedro Alfonso, a restrição de direcionamento à publicidade ao público de menor de 12 anos de idade deveria, na verdade, ter sido posta em prática prática da data da promulgação da Carta Magna de 1988. Internacionalmente admirado o artigo de 227, a resolução 163 da CONADAN, só nos traz relembrar disso. E o que ocorre? Que as empresas, em busca de vulnerabilidade infantil, ou seja, crianças que ficam expostas o tempo todo na televisão e querem comprar tudo. Então, não deve ser o público só direcionado para a criança, tá bom? E realizam cotidianamente de publicidade para crianças que optarem para ignorar a exigência da legislação protetiva e continuaram até os dias de hoje com a sua ilegal injustiça e antiética prática de persuasão e sedução das crianças para o consumo, como se acima da lei estivesse. Resolveram engrossar o couro daqueles que não se constrangem moralmente e fazer com que as normas judiciais no Brasil não peguem. Essas simples, mas fundamentalmente mudanças, tornará a relação comercial entre os anunciantes e consumidores mais justas e equilibradas e potencialmente mais rentável, pois a publicidade será finalmente feita para os devidos responsáveis e os verdadeiros detentores do poder. Uma decisão de compra em uma família. Então, o que acontece? Ele está falando, né, que devia ter órgãos de fiscalização maior, né? Por quê? Porque ainda existe muito. Tá assistindo um filmezinho, de repente vem um monte de propaganda, compre isso, compra. E às vezes a criança fica lá perreando o pai e a mãe para comprar as coisas, né? E a decisão tem que ser da família. Então, o que a gente vai fazer agora? Tem um planejamento, você vai fazer uma atividade e, como sempre, como você já sabe, no final do capítulo tem uma autoavaliação. Troque ideias com os colegas, a gente já está trocando aqui, né? Se quiserem, anotem resposta no caderno. Essas informações devem servir para apoio que vocês vão elaborar um texto. Então, façam um texto. Qual é o assunto discutido no artigo? Está falando justamente isso, publicidade para o público infantil. Qual é a opinião do autor sobre esse assunto? Que não devem ser, que deve ser escolhido com a família. Que argumento ele usa para defender a sua opinião, né? Só ele falar sobre a CONADAN, sobre a Carta Magna, né? O autor apresenta alguma resolução da questão? Sim. Qual? Ele está dizendo que deve ser escolhido com a família, que deve ter mais fiscalização sobre isso. Antes de começar a escrever, pense antes nas questões, anote no caderno as primeiras ideias, aí vocês vão anotar. Qual é a sua opinião sobre a propaganda dirigida ao público infantil? A gente já viu isso e teve até aquele textozinho que a gente viu sobre a resolução da CONADAN, que proíbe publicidade infantil dirigida ao público infantil. Então, lembrar desse aqui, que foi lá na página 116, e a gente viu também o da página 114, você sempre é alvo, que a criança acaba sendo alvo de querer comprar tudo. E aí, o que você pensa a respeito desse anúncios que lembra a vender criança ao consumo de determinados alimentos e brinquedos? Aí tem no 2 também, qual é o argumento que você usaria para justificar a sua opinião? Tá? Então você tem que justificar. No 3º, lembre-se que pelo fato de tratar de temas importantes, o artigo de opinião deve empregar linguagem formal, não vai ficar botando gíria, eu acho, é porque tá aí, não, tá, gente? A linguagem como se estivesse apresentando um trabalho mesmo. Então, tente influenciar o pensamento do seu próprio leitor em redes sociais com argumentos que provoquem sua opinião. Gente, é um texto super simples, vocês podem escrever um textozinho tal e fazer aqui ele está mostrando uma linguagem mais formal. Então, ao elaborar o texto, organize os parágrafos de acordo com o roteiro sugerido. Verifique se utilizou os tempos corretos de verbo e se a concordância deles com os outros elementos da oração está correta, ok? Então, minha opinião foi apresentada de maneira clara e respeitosa, então eu tenho que... tia, eu só escrevi, mas não botei minha opinião. Mas se o artigo é de opinião, você tem que botar a sua opinião de maneira clara e sem ofender o outro. Eu acho que não, porque eu não gosto nem daquele biscoito, ele nem presta, ele é muito caro. Não, não é assim, tá certo? É porque outros têm o mesmo sabor e nem é tão caro, entendeu, gente? Os argumentos são convincentes, explicam a minha opinião, então tem que ser convincente, ok? Porque eu mesma, você pode dizer, eu mesma já comi um biscoito parecido, semelhante,
tá? É a minha opinião, então você já está dando sua opinião. Apresentei uma solução para o problema, eu acho que nós deveríamos guardar um dinheiro, ter um cofrinho, no tempo certo, a gente junto com o pai, com a mãe, com os familiares, a gente pode comprar algo que seja desejável. Já apresentei a minha solução para o problema, né? Escrevi corretamente as palavras, pontuei corretamente, não esquece, tá, gente? Escrever corretamente, pontuar as orações. Então, faça as alterações necessárias e passe ali para o seu artigo e apresente aqui. Se você fez tudo isso, polegar para cima, olha só, verdinho. Se não fez, polegar para baixo, então ajeita para ficar tudo certinho. Tá bom, meus amores, a aula ficou um pouquinho extensa hoje, porque a gente terminou esse capítulo. E na próxima aula a gente começa Eu Busco Pista. Estou super curiosa para ver esse capítulo, tá bom? Beijinho para vocês, fiquem com Deus, até a próxima aula.